Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Sejam muito bem-vindos a mais essa edição aqui da Rede de Livros, né, da segunda FLIPF, Festa Literária Internacional da Praia do Forte, com mais de 100 atividades entre mesas literárias, oficinas, apresentações artísticas, programações infantis, saraus, batalha de slam, conversas com autores e autoras e lançamentos de livros. Toda a programação aqui, né, da Praia do Forte, da Festa Literária, né, Internacional da Praia do Forte, você pode estar acompanhando através do site flipf.com.br e também pelo canal aqui do YouTube da FLIPF, Festa Literária Praia do Forte. Então, esse espaço, né, Rede de Livros, a gente deu o nome desse espaço em homenagem aos pescadores de Praia do Forte, né, que nos encantam com suas redes ao mar. Rede também que nos remete às conexões, nesse caso, interligando os autores e autoras ao público leitor e incentivando a ampliar esse contato e o apreço pela leitura. A segunda FLIPF é uma realização da Trevo Produções e da Gabiroba Cultural e tem a LDM como a livraria oficial do evento. O projeto conta com o apoio financeiro do Estado da Bahia, através da Secretaria de Cultura e da Fundação Pedro Calmon, Programa Aldir Blanc Bahia, via Lei Aldir Blanc, direcionada pela Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo e Governo Federal. Para acompanhar toda a programação, se inscreve aqui nesse canal, no YouTube. E agora a gente vai convidar a autora, escritora, Aline Pachamama, Aline Rochedo Pachamama. Olá, Aline, boa tarde. Seja muito bem-vinda. Gratidão. Obrigada. Agradecida. Obrigada a você aqui por estar participando dessa programação aqui da Rede de Livros, da segunda FLIPF. Aline Rochedo, né, ela é historiadora, escritora, ilustradora, doutora em História Cultural pela UFRJ, mestre, né, em História Social, e pertence ao povo Puri da Mantiqueira. Ela é idealizadora também da Pachamama Editora, é uma editora formada só por mulheres, né, e participa dos movimentos dos povos originários, né, e elabora e executa ações em prol da valorização e preservação de línguas dos povos originários. Então, Aline, passamos, né? Foram mais de 5 séculos que os povos originários sofreram, né? Violência física, simbólica, inicialmente pelos colonizadores, posteriormente pelo que passou a se chamar de sociedade brasileira, né? Como é que seus antepassados conseguiram enfrentar tantas agruras e hoje uma mulher indígena, descendente do povo Puri, se tornou uma escritora e editora que está registrando e contando a sua própria história. Me fale um pouquinho sobre você. Então, saudações Obejala, Tfatê, a todas e todos que estão me escutando, minha gratidão pela generosidade da escuta, né? Uma sociedade que é tão atípico, aprender a escutar, a gente tende a querer falar o tempo todo. E você sinalizou, Tfatê, aí o início da colonização, né, da nossa grande batalha, que iniciada há 5 séculos. Mas essa colonização vem se mostrando de outras formas, né? Ainda no tempo presente, os povos originários ainda são entendidos como pessoas não presentes nessa sociedade, como pessoas que são apenas uma lembrança de algo que passou. Quando nós vamos analisar alguns livros, né, em especial os livros didáticos, que são muito perigosos nesse sentido, a gente observa que nós, povos originários, ainda somos referenciados como índios, e sempre no tempo pretérito. Eles viviam aqui, eles viveram aqui, eles estavam aqui. E a gente vem falando também há muito tempo que nós estamos aqui, que nós vivemos aqui, e aqui nessa terra nosso pulsar. Essa terra Abejala, que não é América, que é Pindorama, que é Brasil, nome de árvore, que é Mantiqueira, né? Na minha região aqui, a Manatiquira, a Serra Gota de Chuva. Então, é uma grande ousadia, como já me disseram, né? Uma mulher originária, ousadia já seria uma mulher, né? Enveredar por esse caminho da edição
profissão, né, da produção literária, porque é uma profissão em grande parte gerida aí pelos homens. E aí você vê uma mulher originária que trabalha com a perspectiva do coletivo, né? Eu não sou empresária, eu não tenho empreendedorismo. O que se tem aqui desse lado é uma grande necessidade de nós estarmos contando a nossa história a partir da nossa voz, né? Do nosso entendimento, das nossas memórias, da memória que está na terra, que pulsa, da memória que não está transcrita aí pelas noções equivocadas dos viajantes, pelas noções equivocadas dessa sociedade que ainda nos olha e nos chama de índio, ora nos olha e fala, que decepção, eu achei que você ia vir conforme eu imaginava, né? Uma índia pura, nua, de cocar. Falei, minha decepção é contigo, Tsatê, de ainda nos colocar como fóssil para satisfação do seu olhar, e não para a humildade de reconhecer que nós que estamos sustentando esse país há muito tempo, na medicina, nas culturas, na alimentação, nos bons hábitos, somos nós que estamos aí nessas raízes, né? Com certeza, com certeza. No seu livro, inclusive, né, nos seus livros, você busca, né, esses registros, essas histórias. O seu livro Boacé, o show, né, que na língua do povo puri significa palavra terra, palavra que pulsa, né? Você escreveu no intuito de honrar a história dos seus antepassados, né? Sendo também um documento histórico. Como são, assim, de quem são os relatos que esse livro registra? Os relatos são dos nossos parentes, pessoas que estão vivas. Eu trabalho com uma perspectiva de história do tempo presente, né, história oral, e você finalizou aí esses diplomas, que eu honro, porque eu sei, os meus amigos que me acompanham, o quanto foi também desafiador passar pela academia. E aí eu honro, mas eles não me dão hierarquia de forma alguma, né? A sabedoria daqueles que estão aqui nesse livro, para mim, vale muito mais do que meu diploma. A sabedoria da minha mãe, foi ela que foi lá buscar na universidade esse diploma, né, que tanto a sociedade valora. Mas a gente precisa disso para ter a liberdade de falar na primeira pessoa, porque senão as nossas histórias são sempre escritas como se nós fôssemos um objeto de estudo sem a participação ativa, né? Então, você tem uma bibliografia enorme sobre povo índio, indígena. Agora, bibliografia com o povo originário, bibliografia que tenha o autor originário, a gente ainda está começando isso, essa luta que já se iniciou há muito tempo, com outros que já estão aí escrevendo, né? Como o Ailton Krenak, o Daniel Munduruku, a Massamura, nessa luta também muito, muito próxima do que a gente vive aqui na Mantiqueira, e outros tantos originários que eu não vou relatar todos os nomes, mas espero que sejam contemplados, de norte a sul, que estão escrevendo, mas que não tem espaço, né? Então, aqui a gente traz os relatos das pessoas na sua condição do tempo presente. Mas o povo puri, por exemplo, aqui na Mantiqueira, quase ninguém sabe da existência do nosso povo aqui, mas foi esse povo puri que salvaguardou a mata que existe ainda aqui, que guardou os costumes mais antigos, que reverencia a araucária como árvore sagrada. Isso quem faz é o povo puri, não foram os outros que chegaram aqui, né? Inclusive, a região tem o nome do colonizador que destruiu as florestas. É uma coisa bem, bem complicada, né? A nossa história, ter tantos equívocos. Então, aqui tem a fala desde a minha mãe, né, até as parentas, a maioria são pessoas que estão aqui há mais tempo, né? Mulheres já maduras, mas que trouxeram o seu legado e como que
como que é desafiador você se autodeclarar uma indígena numa sociedade tão preconceituosa como a nossa, porque ela é preconceituosa. Sim. E ela é cega, ela só quer enxergar aquilo que ela viu lá no livro didático na infância, ela não consegue ter um outro olhar sobre o nosso povo. Então, a gente tem que escrever bastante, não pode escrever só um livro, não, tem que escrever bastante, sim, porque a palavra escrita, né, também é um território de luta. Sim. Tá isso aqui. Com certeza. É assim, na verdade, os seus, como você falou, né, os seus títulos, ele acaba te dando a possibilidade de você dar mais evidência e, infelizmente, assim, mais credibilidade aos registros, né, dessas pessoas que você tem buscado, né, registrar nesses seus livros, como um documento histórico mesmo, né, como você fala. Sim. Né? E no seu livro Tainô, né, que significa luz do luar, você traz também palavras, né, que foram semeadas e floresceram antes de serem escritas, né, como você fala. É um livro polilingüe, né, que você traz a percepção da oralidade, a escrita de dois troncos linguísticos indígenas, né? Me fala um pouco mais sobre a história desse livro, quais são essas línguas que você traz. Eu amo muito ter tido a inspiração e sou muito agradecida por Tainô ter sido parido, né, gerado em mim. Eu sei que tem aqui os sonhos, né, com as minhas antepassadas, que esse livro, o princípio dele, né, a alma, é o convite a toda pessoa a se reencontrar com a sua ancestralidade, né? A gente escuta de norte a sul desse país as histórias da avó que é pega no laço, da avó que é índia, mas ninguém honra isso. É difícil as pessoas realmente se debruçarem e trazerem a história dessa avó para a sua vida cotidiana, não como alguém que passou, mas alguém presente, né? E esse livro está chamando, a floresta convida você a voltar. Né? A floresta é a Pachamama, é a Mãe Terra em Yaunxô, e convida o ser humano ao seu princípio básico e primeiro, que é a sua relação com a terra. Nós estamos aí no meio de uma pandemia, a Mãe Terra vem gritando essa perspectiva dela, né, de querer esse filho de volta, nós ainda não entendemos, nós enquanto sociedade, né? Então ele é um livro poético que te convida a voltar, a sair dessas caixas que nós nos autocolocamos, né? A sociedade se auto-enclausurou muito antes dessa pandemia, dentro de várias caixas, na televisão, né? Nas internets, na vida que só não sai daquela esfera virtual. E aí, quanto agora a gente está sendo, de certa forma, levados a essa vida virtual como uma ferramenta, mas entendendo que a nossa vida é aqui, é na floresta, né? É no contato com a terra. Então, eu tenho essa alegria de ter tido essa iniciativa, né, da escrita, e, para além disso, né, ele está escrito em línguas indígenas, porque nós somos povos vivos, temos 275 línguas. Então, a ideia de mostrar pelo menos 2 línguas nesse livro é para chamar a atenção das pessoas. Olha só, vamos prestar atenção, porque essas línguas elas estão ainda vivas. Sim. Nós temos vários troncos linguísticos, né? Geralmente as crianças falam, é índio e fala tupi. Não, não sou índio e não falo tupi. Tupi é um tronco linguístico, né? Que os meus parentes guarani falam guarani a partir do tronco linguístico tupi. Os parentes guajajaras falam temeperrara a partir do tronco linguístico tupi. Meu povo é do macrogê, do tronco macrogê. Por isso tem aqui também a versão no chavante, que é um parente linguístico nosso, do Puri, né? E mais uma chamada também, né, para as pessoas honrarem isso. No site da editora tem o áudio, né? Você pode ouvir o nosso parente lendo o livro na versão Guarani, e a gente está produzindo aí o livro também na versão chavante, para as pessoas ouvirem. E é um trabalho de Jataí, a Belinha Jataí, que as pessoas não conhecem.
ela chega, você quer afastar achando que é um mosquito, uma mosquinha, não é, é a abelha indígena, que existe nesse país também, que não tem ferrão. Eu entendo o nosso trabalho como a da Jataí, sabe? Ela está lá fazendo as florestas estarem de pé e as pessoas estão ignorando ainda. Por falta do conhecimento, que começa na escola, por isso é importante ter livros originários nas escolas. É importante as crianças da Bahia saberem os povos que existem aí, procurar a literatura deles. É importante as pessoas do Sudeste saberem que só em Minas Gerais são 11 povos originários. As pessoas ainda entendem que os indígenas, os originários estão no Amazonas somente, né? E isso é perpetuado, mas não, nós estamos em todo o território brasileiro. Falta o espaço da escuta, né? E o espaço atento para essa leitura. Então, nós temos até o personagem dele, né, feito em pano, não é muito querido, é o nome de um parente, sabe? Ele junta pessoas, ele abre caminhos também para a editora fazer outros projetos, né, nessa mesma linha bilíngue para outros povos, né? Nós agora no final de 2020 conseguimos concluir um projeto de 4 livros, Craô, do povo Craô e Apinagé, que foram e serão distribuídos nas aldeias, livros musicais, sabe? Então, a gente não está na grande mídia, nós não estamos aí numa produção na Amazon, porque nós temos uma perspectiva diferente dessa produção literária. É uma semeadura, né, como eu escrevo aqui. É um processo da gente ver aquela semente tendo forma de árvore, né? É o livro. O livro é uma floresta que se doou. E agora vai ter uma festa, né, literária que reúne, né, esses autores e autoras indígenas, né, em abril, se eu não me engano, né? Vai ter uma festa literária somente com esse tema, né, com essa reunião, né, de diversos autores indígenas e de diversos povos, né? Que bom, que bom. Eu vi que vocês vão participar também. Né? Agora me fale uma coisa aqui, com essa questão, né, do aumento da presença indígena na literatura brasileira, na literatura de Pindorama, como podemos falar, e também nas redes da internet, isso tem ajudado, né, a fortalecer essa rede de apoio entre os diversos povos originários, né? Quais são as perspectivas e expectativas para o futuro dessas comunidades indígenas daqui, né, do Brasil? Olha, Tissate, nós somos povos do tempo presente. Essa ansiedade do futuro não é nossa. E também essa questão, mesmo da internet, é uma ferramenta. Eu vejo os parentes, às vezes, com muita dificuldade ainda para lidar com essa ferramenta, né? Eu até participei de uma entrevista há pouco que a pessoa falava, mas como você programa as suas postagens, como você se arruma? Eu falo, eu não faço nada disso, eu sou do meu cotidiano, eu uso como realmente uma ferramenta, um espelho aqui, eu estou aqui, você está aí. Para mim, se você estivesse aqui do meu lado, sentindo a terra que eu estou sentindo, ia ser da mesma forma. Né? Então, nós somos povos do tempo presente e somos povos de muita esperança e crença nas nossas raízes. Então, isso faz com que a gente, embora com motivos infinitos aqui nessa terra, de chorarmos, a gente se apresenta sorrindo, a gente se apresenta com força, a gente se apresenta com acolhimento, que é o primeiro ponto, né? E eu acho que tem poucos originários, tem que ter muito mais, tem que ser muito normal e natural as pessoas nos verem e nos entenderem como originários. Se há um estranhamento ainda, é algo que a sociedade tem que prestar atenção. Por quê? Por que o estranhamento? Né? Que ainda que os questionam, mas é o originário que está na internet, tem um celular, sim, porque nós usamos a tecnologia para o bem comum, não para o nosso bem-estar. A gente usa para o bem do nosso povo. Eu estou aqui falando, certamente as minhas parentas não poderiam. Elas não têm esses acessos, né,
nem essa dinâmica que a gente aprende também muito na vida acadêmica. Mas eu estou aqui plural, eu estou aqui falando com você, falando da Jataí, falando da Mandaçá, falando da onça, falando da Ponã, falando do meu rio, meu avô, falando das minhas parentas. Então, é uma ferramenta, né, que a gente tem usado e eu espero ter muito mais espaços, convites e inclusão nossa, né? Com certeza. Porque nós estamos aí há muito tempo lutando por um bem de todos vocês. Quando a gente defende a água mineral da Mantiqueira, não é só para o meu povo, nem é para o Krenak, nem é para os outros povos que vivem nas regiões, né, nas montanhas, inclusive os povos que estão sem água, né, o Krenak, por conta daquela tragédia da morte desses rios, né, esses rios adormecidos. O que nós, enquanto brasileiros, fizemos em relação a isso? O curso das águas, hoje eu estava conversando com uma parente Mura, ela falava, Márcia Mura falando, o rio a gente conhecia pela cor, a coloração dizia, ao tempo, a chuva que vinha, agora o rio é ditado pela hidrelétrica, sabe? E o que nós, enquanto sociedade, estamos fazendo? A gente tem visto tudo isso passar. Nós, povos originários, estamos na frente de todas essas lutas, mas e os outros que também vivem nesse continente, nesse país, não é? Então, a escrita é importante, né, por isso. E a escrita, ela chega a lugares inimagináveis para a gente, né? Não, com certeza, com certeza. E eu ia te pedir para você ler um trechinho desses seus livros, mas também, se você quiser, você pode cantar, né, em referência a esses livros. Você pode nos dar esse presente? Claro, eu quero muito que vocês leiam esses livros, eu quero muito que vocês escutem a voz que está impregnada em cada um deles, porque não são escritas de alguém que parou e ficou pensando para escrever muito, né? Numa sistematização da escrita. É a escrita viva que pulsa, ela nasce da necessidade, né? Ela nasce da necessidade de trazermos as nossas histórias e eu ficarei feliz demais se um de vocês que estão aí me escutando me procurarem daqui a algum tempo e falarem, olha, eu te conheci lá na festa literária da Praia do Forte e eu vi você falando, me deu vontade de ler aquilo que você falou, porque a ideia é essa, né? É ouvir o canto. Tem uma canção que a gente faz para o livro Boa Fé. Eu vou cantar e depois eu vou... Você sabe que isso aqui, a ilustração são minhas, né? Nem contei isso, né? Sim, eu sei que você é ilustradora, mas não sabia que eram suas. Tão lindas, lindas. Aqui é a mantiqueira do meu coração, né? Como eu a enxergo. As telas do Tainô também eu sou muito feliz por tê-las feito, porque as crianças conseguem realmente sentir aquilo que eu senti ao fazê-las. Boa fé eu sou, boa fé potê, boa fé tisate, tixorena mabote. Boa fé eu sou, boa fé potê, boa fé tisate, tixorena mabote. Boa fé, 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 boa fé. A canção fala, a palavra é terra, a palavra é você, a palavra é a floresta, a palavra é tudo que vive, a palavra é aquilo que nos antecipa, a palavra chega primeiro do que a minha imagem, a palavra é a força, a palavra é vida, a palavra sou eu e a palavra é você. Saudações a Beijalas, Tutepotê, Tsatê, boa luz, muito agradecida por esse momento aqui com vocês, espero encontrá-los mais e mais vezes. Obrigada também, a gente te agradece demais pela sua participação, pelas suas explicações, pelas reflexões, né, que a gente está podendo fazer com essa sua fala, com tanta história, tanto conteúdo que você traz, importante, né, reflexões importantes para todos nós. Muito obrigada, Aline. Espero poder
que a gente se encontre, né, em outros momentos e que da próxima vez seja presencial, né? Sair um pouquinho dessas telas, mas por enquanto elas estão sendo muito úteis e importantes para a gente, né? Obrigada, obrigada. Tchau, tchau. Gratidão, Tati. Até a próxima. Até. Então, minha gente, agora a gente vai convidar o escritor Paulo Martins. Olá, Paulo. Olá, Vanessa, tudo bem? Tudo bem, obrigada pela sua participação, obrigada por estar aqui, ter aceitado o nosso convite para participar aqui dessa rede de livros. Né? Eu que agradeço. Que bom, que bom. Paulo Martins, ele é poeta, né, letrista, ensaísta, romancista, cronista, autor de diversos livros, né, como Glória Partida ao Meio, Adeus Fernando Pessoa, A História de Roque Bragantim, dentre tantos outros, né, baiano de Piauí, né, mas já morou em Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Salvador, Paris, Pequim, entre outras cidades, mas atualmente reside em Lisboa, né, em Portugal. Onde se divide entre suas 3 maiores paixões, né, Paulo? Que é a literatura, a música e a política. Paulo, as suas andanças pelo mundo e sua estrada na literatura são longas, né? O que te inspira a escrever e como é seu processo de escrita? Vanessa, eu preciso, antes de tudo, esclarecer que eu sou surdo. Sim, sim. E a minha surdez é narrada nesse livro. O processo de minha surdez é uma das histórias desse livro, A Diabrura de Orfeu. Então, me perdoe, mas eu não escutei bem a sua primeira pergunta. Certo. Poderia repetir? Claro, a gente queria saber o que te inspira a escrever e como é o seu processo de escrita. Olha, eu confesso que eu não tenho um processo muito bem definido. As ideias chegam à cabeça e eu vou colocando no papel. Às vezes nem tenho certeza que aquilo vai resultar num conto, ou num romance, ou em outra coisa. As Diabruras de Orfeu, por exemplo, a ideia era escrever um romance, mas não saiu um romance. Saiu um livro que é difícil, inclusive, de classificar, porque ele contém uma série de componentes que dificulta essa classificação. Ele é um livro de memórias, ele tem uma parte memorialística, ele é um livro de ficção, porque tem uma série de elementos ficcionais, inclusive tem um conto inteiro dentro do livro, né? Mas que é um conto vinculado ao tema do livro, mas que se eu quisesse publicar a parte seria um conto. E tem uma parte ensaística também, porque a música enseja tudo isso. De modo que resultou esse livro, que é essa mistura desses vários componentes, de modo que eu mesmo não, no início, eu não tive intenção nenhuma de escrever esse livro como ele saiu. De modo que eu não tenho um método. As ideias acontecem e eu procuro escrever de acordo com o que me vem à cabeça. E aí vou prolongando e vou construindo a trama e chego a um ponto final. Sim, sim. E nesse livro, As Diabruras de Orfeu, Cantoria Sem Fim, como é que você faz uma análise comparativa entre a música popular brasileira e o mito de Orfeu e Eurídice? Eu descobri porque esse livro é um livro sobre a redenção do homem pela música, não é? É um elogio da música. Eu acho que a música tem um fator
é um fator importantíssimo do nosso mundo interior, e ele é tão forte, tão poderoso, que ele é capaz de transformar o homem, ele é capaz de redimir o homem. É, tanto é que a ideia da música é que a música é uma coisa boa, nunca uma coisa ruim, nunca uma coisa maléfica, não é? É uma coisa boa, é uma coisa que constrói, é uma coisa que eleva, é uma coisa que educa e é uma coisa que satisfaz profundamente os seres humanos. Mas não há ninguém que não goste de música. Então, o mito de Orfeu foi considerado o deus da música, né, na mitologia grega, né? E Morfeu tinha um poder extraordinário. A música dele, o canto dele, a sua lira, quando ele intervinha, quando ele cantava, quando ele tocava, tinha capacidade de transformar as pessoas, né? Tinha capacidade de criar o amor, o entendimento, todas as virtudes positivas, todas as virtudes que o homem almeja ter na sua vida, a música de Orfeu construía. Até ele, a sua música era tão poderosa que chegava a interferir no mundo animal também, e até nas plantas, Há um soneto de Paul Valéry que ele fala que o Orfeu é capaz de destruir uma pedreira, não é? De provocar uma explosão, não é? Com a sua música. Então, ele tinha todo esse poder, não é? Musical, Orfeu. E é um aspecto belíssimo. Eu achei que não havia outro caminho para eu dizer tudo que precisava dizer sobre a música, a minha obsessão pela música, posso chamar até de obsessão, senão explorando o mito de Orfeu, não é? Mas o mito de Orfeu é muito rico no que tange a literatura sobre o mito de Orfeu, a música sobre o livro de Orfeu, as óperas que existem sobre o livro de Orfeu, o teatro que existe em torno do mito de Orfeu. Tudo isso é muito vasto e é muito bonito e é muito valoroso. E eu estudo, então, todo esse processo, toda essa relação, não é, do mito de Orfeu, inclusive com a música popular brasileira. Essa é a linha geral do nosso trabalho. Nesse livro você conta um pouquinho da sua memória musical, escreve ensaios, uma biografia e também ficção, né? E você conta um pouquinho como foi no período da ditadura militar, quando o senhor lutou, né, contra a ditadura militar, e como a música te ajudou a resistir, né, à violência física e psicológica durante esse período que o senhor foi preso político, né? Você pode contar um pouquinho sobre isso? Esse processo da importância da música nesse período? Pois é, eu narro essa história também, não é? Que é uma história de redenção, de minha redenção pessoal através da música, porque eu fui preso pela ditadura e fui muito torturado, e eu devo essa surdez que eu porto, né? Hoje eu uso duas próteses muito potentes para poder me comunicar, eu devo essa surdez aos carrascos da ditadura militar, que quase me trucidam, quase me matam, não é? E eu conto que eu consegui resistir a esses momentos difíceis nas mãos desses algozes, lembrando das minhas músicas preferidas, principalmente de uma música que eu amava, do compositor francês Jacques Brel. Oi, Paulo. Eu acho dele, não é? Diante das adversidades, nunca ceder.
E Paulo, então, deu uma interrompida aqui. Acho que a internet caiu um pouquinho, mas voltou. Mas pode continuar. pois não. Devo repetir ou Então, não? o senhor estava falando É, das lembranças, né, das músicas que o senhor lembrava, né, enquanto estava né, como preso político. Falou de Jacques Brel, estava nessa etapa. Aí deu uma cortadinha. eu falo muito do Jacques Brel porque é um dos meus compositores prediletos, não é? E eu faço um estudo, aí vem a parte ensaística do livro, eu faço um estudo da obra de Jacques Brel, não é? Um estudo comparativo, não é? Dos ensinamentos do processo de construção da canção de Jacques Brel, não é? Da influência que esses ensinamentos exerceram em alguns compositores. Eu acho, principalmente, que ele exerceu uma influência muito grande em Chico Buarque de Holanda. Alguns dos princípios que ele utiliza, alguns dos métodos de criação que ele utiliza, estão presentes em Chico Buarque, e eu demonstro isso, não é? Da forma mais aprofundada que me foi possível, não é? E é uma parte longa do livro, uma parte bastante extensa, onde eu estudo as canções de Chico, estudo as canções de Jacques Brel e também as canções de Vinícius de Moraes, que também teriam alguma semelhança quanto ao processo de construção e algumas concepções que envolvem o exercício da canção. Né? Sim. O senhor chama o livro de Uma Sinfonia em 5 Movimentos, não é isso? Porque você faz esse apanhado do seu amor, acredito que, né, seja como uma declaração de amor à música, né? Exatamente. É que eu escrevo como se estivesse compondo uma sinfonia. Essa foi a ideia, né? Porque eu queria ser músico, sempre quis ser músico. A minha vida inteira foi dedicada à música até certo ponto. Eu cheguei a tocar violão razoavelmente, não é? E sempre cantei muito nas farras, não é? No contato com os amigos, dentro de casa, e desde criança. E aprendi a cantar com a minha mãe, não é? Ainda garoto, né? Minha mãe gostava muito de cantar. Então, eu sempre cantei, não é? Sempre cantei muito. Então, a história desse livro é isso, é a sinfonia que foi a minha vida, não é? Daí que eu dividi o livro em 5 partes, como se fossem os cinco movimentos de uma sinfonia, uma sinfonia em 5 movimentos, que são os movimentos que eu chamo primeiro movimento allegro, mas non troppo, o segundo movimento staccato, o terceiro movimento andante cantabile, o quarto movimento allegro gracioso e o quinto movimento allegro finale. No primeiro é a parte memorialística, no segundo é o mito de Orfeu, não é? Eu chamo aqui de a dança de Orfeu e Eurídice, mas tudo relacionado com o mito de Orfeu e sua relação com a nossa cultura, com a cultura popular brasileira e com a música brasileira. O terceiro movimento é chamado A Rebeldia do Silêncio. É a parte em que eu descrevo o meu processo de surdez e, portanto, a interrupção desse processo de aprendizado da música pelo qual eu me tornaria um compositor e não me tornei. Mas isso não impediu que eu continuasse completamente apaixonado pela música. Né? E o quinto movimento que eu chamo ainda tem aqui o quarto movimento, Em Busca da Canção Mais Bela. É a parte ensaística, não é? Em que
eu tento buscar a canção mais bela entre esses autores preferidos, o Chico Buarque, o Vinícius de Moraes e Jacques Brel, e outros compositores brasileiros, como Geraldo Vandré, como Edu Lobo, como são o Caetano Veloso, Gilberto Gil, e toda essa gente tão importante que nos legou uma obra extraordinária e que nos trouxe tantas alegrias em nossas vidas, né? E o quinto movimento é exatamente um apelo, uma espécie de manifesto em que eu convido o povo a cantar, em que eu convido, não é, os amigos e todos os compositores a manterem vivas as suas canções, não é, a cantarem sempre para nos alimentar as nossas alegrias e as nossas existências. Né? E nesse movimento, nesse quinto movimento, né, eu falo muito da morte de Orfeu. Porque Orfeu morreu. Por que Orfeu morreu? O Orfeu morreu ele foi morto pelas bacantes. E como as bacantes conseguiram dominar Orfeu? Conseguiram dominar Orfeu através do barulho, de gritos, não é? De gritos estridentes. E Orfeu não suportava tudo, né? Porque a música de Orfeu, a lira dele, ele se defendia com sua lira e com seu canto, se defendia de qualquer ataque, se defendia de qualquer perigo, se defendia de qualquer coisa maléfica que pudesse lhe acontecer, não é? Mas Orfeu não conseguiu se defender dos gritos das bacantes. Os gritos do barulho, que eu chamo de antimúsica. O que matou Orfeu foi a antimúsica. Então é preciso que nós combatamos a antimúsica, que são todas essas tendências que não são positivas no processo do nosso cancioneiro popular e de nossa música erudita, não é? Tem muita coisa ruim que está sendo feito hoje no mundo, principalmente essa música estridente, não é? E sem conteúdo, uma verdadeira distorção dos princípios musicais e tal. Então, eu chamo a atenção para a necessidade de se combater essa antimúsica, para que nós possamos nos libertar dela e elevar a música à sua verdadeira glória, não é? Como ela merece. E, de fato, a música, né, faz bem à alma, né? E nesse período de pandemia, a música, a literatura e tantas outras manifestações artísticas tem sido um remédio assim, para o nosso espírito, não é verdade? Pois está aí uma experiência importantíssima, né? O que seria de nós se não fosse a música nesse processo de pandemia, não é? O que seria a nossa existência sem a música? Porque nós temos que uma pessoa como eu, que está aqui, por exemplo, em Lisboa, em pleno processo de confinamento, eu passo 15 dias sem sair de casa. E quando saio é para ir aqui pertinho do prédio fazer um mercadinho para não passar fome, para não deixar, para ter comida em casa, garantir comida em casa, garantir uma taça de vinho, não é? E o que seria de mim se não fosse a música? Não é? Porque eu ouço muita música, né? A música me alimenta muito, a música me traz um conforto extraordinário nesse momento de tanta angústia, de tanta preocupação, né? De tanto isolamento dos amigos, da família, não é? E da vida em geral, que a vida está lá fora, a vida está na rua e não dentro de casa. Não é? Verdade. E agora eu queria ver se o senhor poderia ler um trechinho do livro, só para a gente conhecer. Seria possível ler um trechinho do livro? Ler um trechinho do livro? Bem, que trecho eu poderia ler? Pode ser da parte memorialística. Na parte memorialística, eu vou ler aqui um trechinho inicial em que
eu digo o seguinte, que para se ter a noção do que é que a música significou para mim, que eu digo aqui, as primeiras frases do livro. Passei a vida me perguntando por que razão eu não me tornei compositor. Minha paixão pela música sempre foi tão intensa que, aparentemente, não existiriam explicações satisfatórias para que isso não tivesse acontecido. É inegável que em todas as minhas tentativas de abraçar a carreira musical, aconteceram incidentes que, de alguma forma, a interromperam temporariamente. Não posso afirmar que eles tenham sido determinantes, mas o fato é que meus esforços não culminaram no sucesso almejado. O curioso é que, mesmo que reconhecesse as explicações possíveis para esse desvio desventuroso em meu projeto de vida, se é que se trata realmente disso, continuo a me fazer a mesma pergunta, como se um demônio torto morasse dentro de minha alma e de instante em instante me cutucasse com seu estridente em brasa, ao tempo em que cantasse uma melodia harmoniosa. Se não é um demônio, talvez seja um anjo, mas continua a me exigir a condição de compositor, como se a vida estivesse apenas começando. Então, é isso. As nossas diabruras não são diabruras infernais, são as diabruras, como diz aqui o autor do prefácio, o doutor Ricardo Cravo Albim, são diabruras amorosas, diabruras amáveis, não é? E foi com essas diabruras amáveis que eu me casei pelo resto da vida e continuo casado até hoje. Que bom, que bom. Obrigada, Paulo, pela sua participação. Quem tem interesse em conhecer o seu livro, como é que faz para encontrar? Onde é que faz para, como é que faz para comprar, né, adquirir esse livro? Lamentavelmente, esse livro saiu no final de 2020, em plena pandemia. Eu já tinha adiado várias vezes e a editora disse: olha, vamos agora, as coisas vão melhorar, vamos publicar. E publicamos e, de repente, as coisas pioraram. Nós continuamos num processo de pandemia e eu não pude nem fazer um lançamento no Brasil, lançamento que já estava aprovado para ser feito em Salvador e no Rio de Janeiro, pelo menos, em São Paulo, talvez, e eu tive que cancelar tudo isso, né, e ficar no aguardo de uma solução final para essa pandemia que nos assaltou aí de repente e que tem nos causado tantos transtornos, né? Mas o livro está sendo vendido no site da editora, está sendo vendido na livraria da Travessa, no Rio de Janeiro, e na Amazon. E brevemente sairá a edição em e-book também. Estamos planejando uma edição em e-books, não é? De modo que quem quiser adquirir pode se dirigir ao site da editora, Editora Lacre, não é? Editora do Rio de Janeiro, pode se dirigir ao site da editora e fazer a aquisição, que é muito simples e a editora manda entregar rapidinho, não tem problema. E também tem lá no Rio, talvez já em algumas livrarias e no Amazon. Não é? Mas não chegou, por exemplo, na livraria da Bahia. Foi processo difícil esse, com essa pandemia aí. As Mas vai pessoas chegar. estão muito, muito preocupadas com o desenrolar dessas coisas, né? Mas chegaremos lá. Aqui mesmo em Portugal, já marquei um lançamento aqui e tive que cancelar. Nós temos o livro aqui, mas não podemos fazer o lançamento presencial, né? Estamos aguardando e vamos fazer. Vamos divulgar o nosso livrinho, né? E vamos convocar os nossos amigos e os leitores que queiram nos prestigiar, com certeza. Tá bom, Paulo, muitíssimo obrigado. Foi uma honra conversar com o senhor, conhecer um pouquinho mais dessa história. Esperamos que a gente
né, que passe logo essa pandemia para que a gente possa se encontrar e ver esse lançamento aqui presencial, aqui na Bahia. Viu? Perfeitamente. Muito obrigado. Um Eu grande agradeço abraço. o convite para participar desse evento tão importante que é a Feira do Livro de Praia do Forte. Um grande Obrigada. abraço para todos e até breve. Até. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, minha gente, e agora a gente vai convidar o autor, o escritor, Deco Lippe. Olá, Olá, Deco. tudo bem? Tudo bem? Obrigada por estar aqui participando também com a gente, dessa rede de livros aqui da FliPF. Né, a gente vinha se falando já há um tempinho, né? Sim. Que bom, Sim. que bom. Né, a Muito FliPF ia acontecer no ano passado, né, em maio, mas acabou que, né, por conta da pandemia, a gente teve que ir adiando. Mas, felizmente, estamos fazendo agora no formato virtual, mas está sendo muito importante também para a gente, né? Está continuando com esse evento, com esse projeto. Com certeza. Né? E é bom que, pelo menos, a gente não perde um evento, né? Porque aí o mercado já está tão atribulado e a gente perder um evento como esse, que valoriza e que prioriza a literatura, é realmente muito importante, mesmo que seja virtual. Não, perder jamais. Então, minha gente, Deco Lippe, ele é baiano de Salvador, é escritor, ator, publicitário, bacharel em artes, amante da literatura infantil, infanto-juvenil, e que tem a representatividade LGBTQ+. Né? Idealizador também do projeto literário Primeira Orelha. Ele participou da antologia Vejo Cores em Você, organizou também a antologia de romance de época LGBTQ+, falei certo? Sim, LGBTQIA+. Não esqueci nenhuma letra. Amores de Outrora, né? E Sim. o seu mais recente livro, né? Meus Pais e Eu. Isso. Né? A gente queria saber um pouquinho, assim, como é que você entrou para esse universo literário? Então, eu comecei muito aleatório. Na verdade, é um resgate da busca pela leitura, né? Quando eu fiquei muito tempo, quando a gente entra em faculdade, a gente sabe, né? Ficar ali só lendo aquelas coisas que são da faculdade, pelo menos eu me distanciei bastante. E aí, em um evento literário, uma autora me fez voltar a ler, aí eu fiz assim, caramba, eu vou voltar a ler. E aí, nessa volta, eu crio o Primeira Orelha, que era para eu ler os livros que eu tinha aqui em casa. Só que conheci uma pessoa, Indy, e aí ele me apresentou várias histórias e vários livros que têm protagonismo nosso, né, LGBTQIA+. E aí eu fiz, gente, eu não sabia nem que escrever, que a gente estava escrevendo, quanto mais a gente era protagonista de histórias que estão publicadas. E aí, a partir daí, eu comecei a me dedicar e me debruçar que tenha essa representatividade e me buscar mais nessas histórias e mais das pessoas como eu. Só que não abandonei a minha literatura infantil e a infanto-juvenil, que é a que eu mais gosto e eu me divirto muito, então, assim, eu aprendo bastante. E aí o Primeira Orelha virou esse espaço onde junta toda essa galera e faz o bem e aproxima. Que bom, que bom. E conte um pouco para a gente da história desse seu livro, né? O Meus Pais e Eu. Então, Meus Pais e Eu, que é esse livrinho daqui, foi lançado no ano passado, em agosto, pela Se Liga Editorial, e conta a história de Ana Clara, que é uma menina de 13 anos, e na última sexta-feira de 2018, ela tá só ela e tia Margarida e as outras crianças. E ela, tipo assim, ela é uma menina de 13 anos e a adoção tardia a gente sabe que é mais complicada. A gente percebe pela quantidade de pessoas que estão nos lares. E aí ela está nesse momento e ela recebe uma cartinha, um documento onde ela é adotada por Bruno e Pedro. E aí tudo muda na vida dela, né? Ela sai dessa rotina que ela tinha, que não era tão luxuosa quanto ela teria, e ela passa a enfrentar outros problemas, que além de ser uma menina,
retinta, né, negra retinta, ela tem uma família fora do padrão, fora da heteronormatividade. E aí conta essa história, conta como que é essa recepção na escola, dentro do condomínio, e fala sobre relações de família, né? Que eu acho que é uma coisa que carece bastante ainda na nossa literatura, principalmente para jovens. Então a gente conhece a Ana Clara, essa menina muito esperta, muito, muito bonitinha, é muito fofa. Que bom, que bom, que bom. E assim, né? São muitos desafios, né? Que eu imagino que a personagem tenha vivido nessa história. E também são muitos desafios falar sobre representatividade, né, na literatura, né? Fala um pouco para a gente como é, assim, a recepção, né, desse livro, como é que está sendo, como é escrever sobre representatividade. Então, hoje a gente tem poucas histórias ainda que dialogam com o público mais jovem, né? Então, assim, falo mais jovem de 9, 10 anos, sabe? Criança ainda que está nessa fase de mudança. E percebendo essa carência, eu fiz assim, rapaz, por que a gente não conseguir construir uma história onde dialogue com essa galera e torne a nossa existência, pessoas LGBTQIA+, que torne a gente mais próxima dessas pessoas, sabe? Porque, assim, o preconceito, a criança nasce criança, a pessoa nasce pessoa, né? Uma pessoa que nasceu, e aí, a partir daí, quem está criando é que coloca todos aqueles valores que apresenta aquela pessoa. Então, como eu fui uma criança em que, por mais que dentro da minha família existissem relações que tivessem pessoas LGBTQIA+, uma coisa era ter essas relações, outra coisa é a gente ser. Então, se eu tivesse lido essas histórias, se eu tivesse naturalizado essas existências através da literatura, que é o que eu busco hoje fazer e o que eu busco falar, é justamente para que a gente sofra menos, para que menos crianças de 11 anos se suicidem, para que a gente não seja aceito, porque a gente não tem que ser aceito, né? A gente tem que ser respeitado. Então, é justamente para isso. Então, quando eu busco uma história assim e eu coloco para crianças, eu vejo hoje, por exemplo, colegas minhas distantes, pessoas que eu nem sabia que existia, me mandando mensagem, falando que o livro chegou e que meu filho tem 7 anos, assim que ele fizer 8, eu vou ler junto com ele, e isso para mim é muito gratificante, porque a história tem que chegar neles, né? Sim, com certeza. A gente, enquanto consciência, precisa de internalizar isso e fazer com que a gente sofra cada vez menos. Uhum. O que, assim, para a gente mesmo é um grande desafio, né? Imagino, para todos nós, na verdade, né? É como fazer esse tipo de conteúdo, de reflexão e de orientação mesmo chegue a pessoas que sentem ainda tanto preconceito, né? Porque a gente consegue fazer chegar a quem está aberto, né? A quem é receptivo, que entende essa questão mesmo do respeito, né? E é natural. Mas como a gente faz para chegar nessas pessoas que ainda têm tanto preconceito, né? Sim, eu tenho buscado, através da literatura, fazer com que isso chegue. Hoje em dia, como eu procuro livros, por exemplo, livros para crianças menores, existem histórias como A Ovelha Colorida, como O Príncipe Kevin, que são como a própria Carolina Magalhães, que é a menina que brincava de tudo, que desconstrói essas brincadeiras que são estereotipadas e colocado que coloca gênero nas brincadeiras. Então, assim, eu tenho buscado essas histórias e hoje em dia eu dou livros, né? Então, assim, eu busco essas histórias para que isso chegue dessa forma. E aí, não entendi o que foi, por que você me deu esse livro? Não, eu te dei um livro como se eu estivesse dando qualquer outro livro, sabe? E é muito de também a gente entender, porque a gente sabe que as pessoas existem, a gente sabe que está todo mundo aí, e cabe a gente também buscar essas informações, né? Porque há essa zona de conforto de esperar a informação chegar,
até cometer alguma gafe, até falar alguma bobagem e acabar ferindo a outra pessoa. Ah, não, mas eu não sabia. A informação está aí, a tecnologia está aí. Cabe também a gente ir em busca e não esperar que ela chegue para a gente. Então, vai muito disso. Hoje em dia, eu busco dar livros de presente. E recentemente, uma amiga minha está grávida, fez assim, olha, o último brinquedo que eu dei para o filho de um amigo meu foi uma boneca, viu? Então, assim, porque a gente fala tanto de paternidade, de que não cuida, de que isso, então, assim, porque a gente não brinca de boneca quando é pequeno, porque a gente não é educado para ser zeloso, para ser cuidadoso com a família, porque a gente tem que ser sempre violento e viril. Então, assim, a gente desconstruindo isso, eu entendo que a gente tem um amanhã muito mais confortável e acolhedor. Sim, sim. Agora, voltando para o seu livro, né, Meus Pais e Eu, como é a relação da personagem com os pais, quando descobriu que os pais, né, eram gays? Ela tinha 2 pais, né, no caso. Sim. Ana Clara, ela é muito esperta, né? Ela é uma menina que lê muito. Então, assim, por ela ser essa menina que lê muito, e ela vem de uma escola em que é uma escola que é pública, e o acesso a pessoas diversas é mais acessível. A gente consegue, pelo menos eu, quando estudei no colégio público, foi quando eu vi mais pessoas LGBTs, sabe? Mais tranquilas, mais. Mas lógico que eles têm medo, né? Porque a gente sabe que a violência está aí. Então, como ela já vem com essa base, e ela tem uma base de tia Margarida, que já prepara ela para o amor, porque a família é o amor, né? A família é a presença. Então, assim, independente das pessoas que acolham ela, vai ser família. Eu escolhi essa parte do livro para ler. E aí, se você quiser, eu já posso ler, a gente continua conversando, que é bem essa. Sim, quero. Já ia te pedir isso agora. É bem essa parte que eu escolhi para ler. Cacá, temos um assunto para conversar contigo antes de você começar a ter seus novos amigos e até mesmo ir para a sua escola nova. Inicia um pouco nervoso. Pode falar, digo preocupada. Será que fiz algo de errado? Que estou incomodando e vão me devolver para o cantinho? É um assunto um pouco delicado e ainda não sabemos como entrar nele antes de você ingressar em mais um novo momento em sua vida, que é a nova escola. Completa tio Bruno. Assim vocês estão me assustando. Confesso um pouco tensa. Filha, não sei se você percebeu, mas nós somos 2 homens, moramos na mesma casa, dividimos o mesmo quarto, bem como todas as despesas, inclusive a sua tutela, explica tio Pedro, em um tom mais sereno. Isso eu sempre percebi, mas o que você tem a me dizer? Questiono ainda mais tensa. Não sei onde querem chegar. Eu e Pedro somos casados. Você tem 2 pais, e não uma mãe e um pai, como a maioria das famílias. Completa tio Bruno, tentando controlar a voz e transparecer serenidade, em vez de nervosismo, pegando na mão do meu outro tio. Junto a essa cena vem o alívio. E o que isso tem de errado? Digo entre lágrimas e riso. Pouco importa se são 2 pais, ou se são 2 homens, ou 2 mulheres, ou um homem e uma mulher. Aprendi com tia Margarida o que realmente é necessário em uma família é um amor. Levanto e abraço os 2 que ainda estão sentados. Eu amo vocês. Então, é justamente essa relação e esse entendimento que eu queria muito que chegasse nas pessoas, sabe? É muito esse afeto de que a gente se relacione, que a gente goste de pessoas. E com meus pais e em todos os outros e as outras histórias que eu já publiquei, eu busco sempre trazer essa afetividade e tornar mais confortável essa nossa passagem aqui na Terra. Sim, acho que o mais importante, a mensagem mais importante é essa, né? De que a gente tem que realmente pregar o respeito, né? Assim, cada um tem que se respeitar e respeitar o outro, né? Assim, a gente não tem que interferir na escolha, na opção de cada um, né? E amar mesmo, né? Assim, se amar, amar o próximo, enfim. Eu acho que é porque, isso, assim, né?
É que, na verdade, a gente não escolhe nada, né? A gente simplesmente nasce e a gente vai tentando se moldar e resistir a essa passagem que a gente tem aqui. Então, quando a gente tem livros e a gente tem histórias, a gente tem pessoas falando, e a gente pode escutar essas pessoas, não custa nada, sabe? Escutar e entender, e comprar um livro e dar de presente e passar essa palavra adiante, porque assim a gente alcança mais pessoas e a arte ela tá aí para isso, para que a gente quebre alguns paradigmas de uma forma mais natural e mais bonita. Sim. E quem tem interesse em conhecer seu livro, seu trabalho, dá as coordenadas aí para o público leitor. Certo. Meus pais e eu encontram na livraria LDM, tem no site e pode adquirir aí, que tem frete grátis para Salvador e Lauro de Freitas. Pode adquirir também no site da editora, do Se Liga Editorial. E também tem na Amazon, ele tem e-book também, assim como outras histórias minhas também estão lá na Amazon. É só procurar Deco Lip. Aqui, o e-book. Tão lindo o e-book. Pode procurar Deco Lip na Amazon, que vai encontrar outras histórias minhas além dessa. E nas redes Sim. sociais, eu sou Primeira Orelha, é só pesquisar que também me encontra por lá e a gente conversa. Maravilha. Obrigada, Deco. Obrigada pela sua participação, por aceitar aqui nosso convite. E esperamos revê-lo também em outras oportunidades. Com certeza. Eu que agradeço o convite e parabéns pelo evento. Obrigada. Tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, minha gente, é isso. Né? Obrigada a todos vocês que estão aqui acompanhando a programação da Rede de Livros, da segunda FlipF. Continue aqui com a gente, né, acompanhando a programação toda da segunda FlipF, Festa Literária Internacional da Praia do Forte. Não se esqueça aqui de se inscrever no nosso canal. E quem quiser acompanhar a programação completa no site flipf.com.br. Obrigada. Tchau, até mais.